Paz vos sejam multiplicados, e nesse momento onde nós queremos meditar sobre os textos que acabamos de ouvir, no domingo nós meditamos sobre o texto do Evangelho, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre a espera silenciosa, dolorosa de Marta, Maria, que aguardavam a vinda do Senhor para curar o enfermo. E ele não veio. Não veio enquanto ele estava enfermo, demorou 4 dias. Então veio e fez um milagre, ressuscitou Lázaro, porque Jesus é o Senhor da vida. Hoje nós queremos meditar sobre os outros textos, sobre o texto de Ezequiel, capítulo 37, e o texto de Paulo, à igreja de Roma, Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. E já que Jesus é o Senhor da vida, foi o que meditamos no domingo próximo passado, o que Ele espera de cada um de nós agora, que somos portadores desta vida. Pode sentar-se, vamos falar um pouco sobre isso. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto que acabamos de acompanhar, de Ezequiel capítulo 37, ele é um texto muito interessante. Ezequiel, ele teve várias visões. Deus sempre falava com ele através de visões, e nesse momento ele faz isso. Ele pega Ezequiel num sonho e leva num vale de ossos secos, e aqui diz sequíssimos, ou seja, aquele osso que se você apertar ele esfarela. Então Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? É lógico que o profeta sabia que isso era impossível, mas também ele sabia que para Deus não há impossíveis. Então ele pensa e diz: que resposta que eu dou? A mim não é dele. E ele diz: Senhor, tu o sabes. E aí Deus diz: então profetiza. Ou seja, eu estou mandando profetizar isso, é falar o que Deus manda. Profetiza para os ossos, para eles se juntarem. Montar o esqueleto de novo, lá está um pedaço da perna, lá está um pedaço do dedo, lá está um pedaço da costela, manda. E o profeta, obedecendo a Deus, diz: olha, Deus mandou, juntem-se. E de repente, diz o texto, ele começa a ouvir aqueles estalos, os ossos se montando e os esqueletos estão ali, novamente formados. Então Deus pergunta: e agora, pode haver vida? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. E ele diz: então profetiza, mande que haja vida. Então ele diz: o Senhor manda que aconteça a vida. E de repente os tendões, a carne aparece, e ainda falta o espírito. E então o profeta diz: Deus mandou que haja vida. E aqueles ossos sequíssimos, quase virando poeira, se tornam pessoas vivas. E então Deus dá a mensagem, diz: olha, eu estou ouvindo o meu povo reclamar. Faziam 12 anos que eles já estavam como escravos. Eles tinham perdido suas terras, tinham sido trazidos lá de Jerusalém para El-Quebar, o lugar onde o profeta está ali com os escravos. E agora eles tinham acabado de receber a notícia que Nabucodonosor, com o exército, voltou a Jerusalém, queimou ela toda e destruiu inclusive o templo. E aí o resto do povo morreu. A única esperança que eles tinham ainda. E eles fraquejam e dizem: nós agora estamos mortos, não resta mais nada. E aí Deus então dá essa visão para o profeta e diz: agora acorda e fala para eles o que tu viu. E mostra que em Deus sempre há esperança. Lázaro estava morto há 4 dias. Mas quando Marta diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, quando meu irmão estava doente, ele não morreria. Lá no versículo 22 de João 11, ela ainda diz assim: mas eu sei que mesmo agora, olha a fé dessa mulher, se tu pedires alguma coisa ao Pai, Ele te concede. Ou seja, eu confio em ti, eu confio em Deus. E Deus, através de Jesus, mostra a glória dele e ressuscita Lázaro.
Claro que não era todo o povo que estava sem esperança. Nunca, em nenhum momento da história, nós vimos Deus falando através de tantos profetas. Nesse momento que o povo havia sido derrotado, destruído, Jerusalém queimada, templo saqueado, vejam quantos profetas nós tínhamos. Abacuque estava falando em determinada região. Jeremias estava lá profetizando, desde antes ele havia dito que tudo isso ia acontecer. Ele disse: se arrependo, ou Deus vai deixar isso acontecer, vai deixar vir os povos inimigos, e não adianta fazer aliança com o Egito, que o Egito vai ser derrotado também. Confie em Deus. E o povo não confiava. O povo estava na idolatria, o povo achava que estava tudo às mil maravilhas e não ouviu Jeremias. E quando acontece, quando são levados lá para a capital da Babilônia, os jovens mais fortes e saudáveis, também lá, Deus tem Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Daniel ali na capital, Mesaque, Sadraque e Abednego ali na província, falando a palavra de Deus, orando pelo povo a Deus todos os dias, assim como Jeremias vai em Jerusalém, Abacuque ali nas redondezas, e Ezequiel ali com o povo que era escravo, trabalhando à base de chicotada lá nos campos de Arquedá. Olhem quantos profetas, falando, testemunhando, e quantas pessoas ainda oravam. Muitas vezes a gente escuta uma pessoa dizer o seguinte: ah, se tu soubesses o que eu estou sentindo, se tu passasses porque tu não sabe o que eu estou sentindo, se tu passar por aquilo que eu estou passando, tu ia ver o que é bom. E a gente concorda, mas nem sempre é assim. Porque as reações de cada pessoa, mesmo para a mesma situação, é diferente. Se você pegar 3 panelas com água, mesma quantidade de água, colocar para ferver essa água, numa panela você coloca batata que é dura, que você joga no chão, ela até pica. Noutra panela você coloca um ovo, que você não pode deixar nem bater, de tão frágil que ele é. A casca vai quebrar, vai espalhar a gema e a clara. Não essa clara, a clara do ovo. E se você colocar na outra panela, naquela água, café e um pouco de açúcar, mexer bem, é a mesma situação. A água vai ferver, vai borbulhar, e o que vai acontecer? 3 situações bem diferentes. A batata que era dura, que picava, vai ficar tão mole que se você apertar, vai virar uma massa, um pirê. O ovo que se você encostasse em qualquer lugar quebraria, agora você pode jogar ele no chão, que é capaz de picar de tão duro que ele fica. É a mesma água fervendo, a mesma condição. E a água que ferveu lá onde está o café e o açúcar misturado, perdeu o seu sabor de água. Não é mais água, agora é um café adocicado, e você não vai mais conseguir fazer com que aquela água seja simples água. Diante da reação das pessoas diferentes, a gente vê que depende daquilo que é a essência da pessoa. Muitos perderam tudo naquela guerra. Suas famílias estavam escravizados. Se desesperaram: estamos mortos como os ossos secos, não tem mais futuro nenhum. De repente viraram aquela batata. Aqueles que eram fortes, que lutavam, viraram uma batata, uma massa que qualquer um esparrama, que qualquer um esmaga. Não tinha futuro nenhum. Enquanto que outros se trancaram em si mesmos, se tornaram duros como pedra, não queriam mais saber de Deus, Deus os abandonou, Deus os deixou. E enquanto isso, outros, como os profetas, como aqueles que continuaram orando, resolveram usar aquela situação adversa para mudar a situação onde estavam, para falarem do amor de Deus,
Para falarem do resgate de Deus, para falarem da palavra da lei, do evangelho, vocês não ouviram. Por isso Deus deixou que os inimigos os conquistassem. Deus parou de proteger, vocês não queriam mais a proteção dele. Agora o resultado está aí, então se arrependam, se convertam. Deus continua amando vocês. Creiam, Ele vai libertar vocês. E é isso que Ezequiel está dizendo: Deus vai dar novamente vida, vocês vão ser levados de volta à vossa terra e cada um vai ter a sua casa de novo, como depois de fato aconteceu. Eles ao invés de se deixar contaminar pela situação adversa, mudaram a situação. Quantas e quantas vezes nós somos contaminados todos pelas mesmas situações, cristãos e não cristãos. Mas diante do perigo, diante da guerra, diante da doença, diante da ansiedade, né, da depressão, diante do trânsito caótico, diante do estresse da vida, do desemprego, da fofoca, da mentira, da inveja, uns acabam se tornando igual a batata. Eram duros e de repente acabam amortecendo, acabam se tornando moles, se tornam cheios de mimimi, de melindre, e tudo pode esfarelar, esmagar. Outros se tornam duros: eu sou o cara, eu enfrento qualquer situação, eu não preciso de Deus, eu sou orgulhoso, eu tenho soberba, eu tenho orgulho, né? Como ovo, né? Se torna duro como ovo e de repente vai quebrar a cara. O que Deus espera do cristão não é que ele seja um cristão batata, nem um cristão ovo, mas que ele seja igual ao café e ao açúcar, diante das situações adversas do mundo, que vão nos atingir também. Nós estamos no mesmo mundo que os não cristãos, que nós tenhamos uma reação diferente, que falemos do amor de Jesus, do perdão, da fé, da esperança, daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos, para que nós mudemos as circunstâncias. Paulo fala disso exatamente na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando ele fala dos cristãos e dos não cristãos. Ele diz assim: nos não cristãos não há mais vida, porque eles vivem só com os desejos da carne. Quando morrer. Agora, nos cristãos, os desejos da carne são superados, são suplantados, eles são superados pelos frutos do Espírito, eles não vivem mais para a carne. Qual a diferença de um cristão e do não cristão? Se eu colocar a foto de um e do outro aqui, nenhuma. Existem três grandes diferenças. Em primeiro lugar, a diferença diante de Deus. Para o cristão não há mais nenhuma condenação, nenhuma culpa, porque ele sabe que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, e que todos os seus pecados estão perdoados. E se não há nenhuma condenação, ele também pode dormir tranquilo. E as três diferenças são essas: primeiro, diante de Deus; segundo, diante de si mesmo; e terceiro, diante do mundo. E se agora não há nenhuma culpa, e ele tem paz com Deus, paz de consciência, porque ele foi perdoado, está justificado dos seus pecados, ele vive na santificação, a sua reação diante dele mesmo também é diferente. Ele vive uma vida de paz, de tranquilidade, com a consciência tranquila, sem culpa, sem medo, sem desespero diante dos perigos, diante da morte, porque sabe que entregou sua vida pela oração, pela fé nas mãos de Deus, e só vai acontecer aquilo que Deus lhe permitir que aconteça, e mesmo assim não estará sozinho, porque Deus estará ao seu lado. Por isso ele vive uma vida serena, mesmo em meio às tribulações. Se as águas do mar da vida quiserem te naufragar, se as tristezas desta vida quiserem te magoar, quiserem te arrasar, segura na mão de Deus e vai. Não te torne um cristão batata, nem um cristão ovo, mas se torne alguém que, como café, como açúcar, mude a situação. Você está segurando na mão de Deus. Fale do perdão, do amor de Deus, da fé, da esperança, da confiança, e mude a situação
em que tu estás. E então, diante do mundo, é a terceira diferença, diante de Deus, diante de si mesmo, diante do mundo, você vai falar, você vai testemunhar, você não vai calar, você vai ser sal da terra e luz do mundo, ou café e açúcar, dando sabor ali onde você está, falando do Senhor da vida, aquele que pode dar vida a ossos secos, aquele que chamou Lázaro, que já estava cheirando mal depois de 4 dias, para a vida, aquele que chamou a mim e a cada um de vocês, através do batismo, através da conversão, através da palavra do Evangelho. Estávamos mortos, agora estamos vivos, vivos para testemunhar, para levar esse Evangelho que pode mudar o mundo. As circunstâncias são as mesmas para todo mundo, é água fervendo o tempo todo, água, como diz a música, as águas desse mar da vida muitas vezes são revoltas. O que importa é a nossa reação diante disso, segurando na mão de Deus. A gente é agente de transformação ali onde nós estamos, porque não há mais culpa diante de Deus. Estamos com a consciência tranquila, temos a segurança de estarmos nos seus braços e Ele espera que sejamos sua igreja, levando vida a quem ainda vive, os perigos da morte, porque não tem o Senhor da vida. Façamos isso, é o que Deus espera de cada um de nós. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.